privilegiado por estar aqui. E o senhor até falou: "Ei, já andou por aqui?" Eu falei: "Muitos anos. Nem queira saber para quê, misericórdia." Mas é uma honra estar conhecendo essa família, esse casal de pastores abençoados, de conversar um pouquinho com o pastor. E é isso. Eu queria já me adiantar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Meu nome é Leonardo, pode me chamar de Léo, meu sobrenome é Luz. Então, ficou assim, Léo Luz, ok? Muitos me conhecem já dessa forma, pastor Léo Luz. Com certeza é dessa forma que você vai me conhecer, vai se relacionar comigo. Bom, sou um dos pastores lá do Ministério Baluarte em Anchieta. Quem conhece Anchieta aqui em Anchieta? Ali próximo de Filópolis, presídio de Nova Iguaçu. Agora Via Light nos faz essa transição. Pavuna, muitos conhecem Pavuna. Pavuna, que quer dizer lugar de escuridão, misericórdia. Somos pastores ali do Ministério Baluarte. Sou um dos pastores, não sou pastor presidente. Ao total nós somos 12 casais de pastores ali. Nossa igreja é uma igreja, sim, muito dinâmica. Meu pastor se chama pastor Marco Cão, pastora Miriam. Minha esposa chama-se pastora Bárbara Luz. Ela não está porque ela está se preparando, porque nós também estamos numa conferência de carnaval. As minhas atribuições na igreja: eu sou responsável por missões e pelo discipulado e as células. Nós também trabalhamos no modelo de células do MBA, embora não abraçamos em si toda a visão, mas nós acreditamos nos pequenos grupos. Eu sou responsável por isso. Já estive viajando para estar conhecendo o modelo, de outros modelos de crescimento de igreja. Lembrando uma coisa: Deus não unge métodos. Você pode falar isso para o seu do seu lado? Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Os métodos são eficazes, são eficientes, mas na verdade a unção vem sobre pessoas. Pessoas, existem algumas máximas que andam comigo que eu digo: o Espírito Santo transforma pessoas, e pessoas cheias do Espírito Santo transformam o lugar aonde estão plantadas. Então, eu creio na dinâmica do Espírito. É o que nós vamos falar aqui dentro da visão da conferência do Espírito Santo. Então nós trabalhamos também com pequenos grupos. Hoje nós temos aproximadamente 80 células em nossa igreja. Eu supervisiono todas as células e também pratico, faço discípulo, tenho os meus discípulos direto. Eu atualmente, a minha célula se chama Sedentos. Eu supervisiono atualmente 11 células embaixo ali do nosso governo, do nosso pastoreio. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar também falando para uma igreja que ama o discipulado, um pouco que eu vi a dinâmica das células, dos pequenos grupos, da formação de líderes, e isso é muito maravilhoso. Mas nessa tarde, dentro do tema, eu quero falar de algo que pulsa no meu coração, que faz parte da minha vida. Aleluias. O Espírito Santo, o avivamento. Gosto muito de falar sobre avivamento, sobre unção. Gosto muito de falar do nosso amigo, do Espírito Santo. Então eu creio que vamos ter um tempo assim muito proveitoso. Nós vamos ministrar logo mais. O pastor Adeus também vai vir, como nós falamos, quebrando tudo. Vai ser bênção. Eu vou sair daqui já correndo para ir para onde é mesmo que lugar? Corumbá. Não sei onde é que é isso. Você quer Corumbá? Mais tarde eu vou estar ministrando também uma conferência de carnaval. Mas abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 3. Na verdade, eu quero compartilhar algo muito simples para nós essa tarde. Quero trazer um sermão ou pregar uma mensagem que, uau, que revelação. Na verdade, eu só quero falar algo que já está revelado. A gente tem
essa boa mania, digo boa porque é boa, né? Buscar algo novo sempre é bom, mas a gente sempre quer buscar uma revelação, mas muitas das vezes esquecemos de praticar aquilo que já nos foi revelado. Não é verdade? A palavra de Deus já foi revelada para nós. A gente precisa entender, né? Existe um salmo no capítulo 14, verso 2, que diz assim, ó: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que busque a Deus. Esse salmo é poderoso, porque ele fala de uma busca, mas fala de uma busca com entendimento. O salmo diz que antes da busca você precisa o quê? Entender. Muitas das vezes deixamos de desfrutar coisas em Deus porque não entendemos. Nós temos aprendido isso. Você só vai desfrutar daquilo que você entender. Está entendendo? Oh, foi até redundante agora, né? Então, você precisa buscar sim, mas você precisa fazer a sua busca com entendimento, porque quando você entende, você desfruta. Então, o que eu quero compartilhar com você é algo muito simples, né? Algo de Deus, algo que faz parte da minha vida. Eu estava até compartilhando com a Adeilson, quarta-feira passada, eu estive pregando na nossa igreja. Eu falei, cara, foi uma mensagem assim, foi algo assim muito maravilhoso, uma experiência muito boa. Eu falei para ele, até porque eu estava ministrando o que eu estava vivendo. Ei, quantos querem ser ou são pregadores desse tempo? Desejam, não, eu quero ser um pregador. Quem aqui deseja? Aleluia, bênção nisso. Eu quero dizer uma coisa, sabe qual é a melhor ministração de alguém, que alguém possa oferecer? A maior pregação de um pregador, ou a maior ministração de um ministro, é aquela que ele está vivendo, ou aquilo que ele está buscando a viver. Porque quando você fala daquilo que você está vivendo, você está falando com verdade. E quando você fala aquilo que você está buscando, você também está mostrando paixão e interesse. Então, queridos, a maior mensagem de um pregador é aquilo que ele está vivendo, ou aquilo que ele está buscando viver. Aprendeu? Então, pregue. E aliás, queridos, entenda uma coisa: o Brasil hoje, nós estamos muito bem servidos de pregadores, não é verdade, pastor? Hoje tem pregador para tudo quanto é tipo, para tudo quanto é gosto, né? Hoje tem pregadores que se tornaram especialistas em algumas áreas, né? Em algumas vertentes. Hoje o que não nos falta é pregadores. Hoje Deus está levantando uma geração de fato e de verdade, que vive o que fala. Hoje o que nós precisamos é de pessoas que vivam o que estão falando, o que acreditam, muito mais do que está acima numa tribuna, num púlpito, num altar, mas que aqui, quando ninguém está vendo, ou no seu secreto com Deus, ou no seu relacionamento uns com os outros, o que nós vivemos, o discipulado, vivemos aquilo que nós estamos pregando. São esses que Deus está levantando como modelo nesses dias. E o Espírito Santo, a partir desse dia, desse encontro, vai começar a nos chacoalhar de uma forma sobrenatural. Oh, aleluia. Você vai ver que não se assuste não, tá? Esse pregador aqui, ele é meio estranho. Né? Você vai ver assim, você não fica assustado não. De vez em quando a gente vai até o chão, literalmente. É estranho, tá? Mas se preocupe não, que é de Deus. E não ri não, que pega. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia. Desse texto poderoso, tá? Isaías 44, versículo 3. Sabe aquele texto bíblico, né? O cristão, ele tem uma outra boa mania, né? A gente tem aquele costume de se apoiar em algumas palavras. Existem alguns versículos, pastor, que você olha assim e diz assim: essa aqui sou eu. Não é verdade? Não tem aquele texto que é o texto de cabeceira, é o texto da sua vida. Você tem ele anotado no seu caderno, você tem ele anotado no seu armário, não sei. Todas as vezes que você, né, de
em algum momento da sua vida você está esmorecendo, desanimando, entristecendo, esfriando, você olha para aquele texto e as suas forças são revigoradas, não é verdade? É como o Salmo 91, né? Que na verdade para alguns se tornam até um amuleto, né? Quando se sente perseguido, não, aquele que entra no esconderijo do Altíssimo, tem ele aberto, né? É chamado Salmo das páginas amarelas. É que nem aquele texto de Ageu, capítulo 2, no verso 8, que diz: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Aquele texto, quando você está precisando de um recurso inesperado, quando você está naquela pindaíba financeiramente falando, você diz: não, o meu Pai é o dono do ouro e da prata. São alguns textos que a gente se apoia, e na verdade esse texto do ouro e da prata, né? Na hora que o bicho está pegando, você fala: meu Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade. Alguns textos que a gente se apoia, e você vai ver o capítulo 44 de Isaías, o verso 3 é o meu versículo. Aleluia. Ah, é teu, pastor Léo Luz, eu posso pegar ele para mim? Fique à vontade. Que é a palavra de Deus para as nossas vidas. É porque esse texto eu costumo dizer que ele fala um pouquinho da minha identidade em Deus, do meu ministério, da minha vida, da minha intimidade com o Espírito. Esse texto faz parte de mim, por isso eu quero compartilhar com você. E no momento que nós vamos estar aqui falando sobre o texto, eu vou estar também contando um pouquinho, né, de algumas experiências que com certeza você vai sair daqui startado, haverá um start, um início, começo de algo, de uma caminhada com o Espírito Santo como você nunca antes. Escute, isso não é prepotência, eu não estou falando isso tampouco para te impressionar. Sabe por quê? Porque o que eu vou fazer aqui, eu só vou compartilhar tudo que vai acontecer aqui, pastora. Tudo que vai acontecer aqui é por causa da tua sede, é por causa que uma pastora falou que por conta do teu desejo, por causa da sua busca e daquilo que você está esperando. Então, se você veio com bastante expectativa, mas eu vim num calor de quase 40 graus, 3 horas da tarde, num sábado de feriado de carnaval, pois é, porque você não veio para brincar. Eu sei que você está com uma expectativa tremenda no teu coração e no teu espírito para receber mais de Deus. Então, se prepare. Então, se prepare, porque Ele vai se derramar em nosso meio, não por conta do pregador. Eu só vim aqui só eu e o pastor Adeilson para fazer algo. Somente isso. Provocar sede em você. Eu só vim aqui para provocar algo. Provocar sede. Porque Isaías 44:3 ele diz algo assim muito interessante. Porque derramarei água. Nos dias que nós estamos vivendo, meu Deus, acho que esse é um clamor. Porque derramarei água sobre o e torrentes sobre a terra. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Água sobre os sedentos. Eu tenho um copinho aqui. Água sobre os sedentos. O que você acabou de sentir aí agora? Hã? Na verdade? Aleluia. Isso foi proposital mesmo. Sabe por quê? Somente um sedento é capaz de tornar outros. Somente os apaixonados podem apaixonar. Por isso que nessa tarde se prepare. Nós vamos ter um encontro aqui. Nós achamos que o encontro se resume em uma experiência de 3 dias, né? Em um lugar, em um retiro. Mas entenda uma coisa: todos os dias nós podemos nos encontrar com o nosso Deus. E Ele vai vir aqui hoje. Então entenda uma coisa: água sobre o sedento.
rios sobre a terra seca. Esse texto é muito poderoso. Ele é uma promessa, não é verdade? Promessa de um derramar. Você pode repetir isso? Promessa de um derramar. Então Deus está falando: eu vou derramar água. A promessa de um derramar. Esse texto é muito poderoso. E ele começa dizendo: eu vou derramar água sobre o sedento, mas também vou derramar rios, torrentes sobre a terra seca. Esse texto ele é profético, e ele, de fato, na sua plenitude, ele vem se cumprindo com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, linkado também com aquilo que Deus falou a Joel no capítulo 2, no verso 28, o que também ele fala a Ezequiel no capítulo 33. Deus, no decorrer da história, ele prometeu, ele disse para os seus filhos: ó, se prepare, porque haverá um derramar do Espírito sobre a vossa geração. Isso vem se cumprir em Atos capítulo 2, mas não se fechar, porque o derramar dos céus ele é algo contínuo. O Pentecoste ele ainda não acabou. Deus constantemente está derramando da sua promessa. Por isso que ele diz no verso 28, porque e acontecerá depois que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Enquanto houver carne, enquanto houver vasilhas, botijas vazias, o derramar não vai parar. Não vai parar. É algo contínuo e abundante. E Deus ele diz no verso 3: eu vou derramar. A promessa de um derramar. Aleluia. Glória a Deus. É o que ele diz também em Joel, no mesmo capítulo 2, no verso 13, falando sobre a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Deus vai derramar das suas águas aqui nessa terra. Mas agora escute, eu quero te mostrar algo nesse texto muito poderoso. O texto fala sobre a promessa de um derramar, porém um derramar com proporções diferentes. Você vai ver, proporções diferentes, níveis diferentes, para pessoas diferentes. Essa promessa está falando que vai alcançar, olha só, o sedento, mas também vai alcançar o terra seca. Eu quero falar algo muito simples. Esse texto profeticamente nos fala hoje sobre dois tipos de pessoas na igreja. Repita comigo: dois tipos de pessoas. Você está entendendo agora? Você está entendendo? Quem são essas pessoas? O sedento e o terra seca. Entenda uma coisa, diz o texto que a promessa é para ambas as partes, tanto para o sedento como também para o terra seca. Mas se você observar o texto, você vai ver que com proporções diferentes, pastora Deus. Porque para o sedento Deus vai derramar água, mas para o terra seca Deus vai derramar o quê? Torrentes de água. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, ou como está a sua condição espiritual, a sua vida com Deus. Se prepare, tanto em você entrou sedento, mas se alguns aqui estão como a terra seca, eu quero te dizer uma coisa: a promessa de Deus nessa tarde se cumprirá em nossas vidas. Yes. Se cumprirá em nossas vidas. E quando eu digo que esse texto ele faz parte de mim, faz parte da minha vida, porque tem uma coisa, eu sempre fui um cara muito sedento, muito. Eu sempre fiz as coisas com muita intensidade.
Eu sempre, desde a minha infância, eu sempre tive uma ligação, né? E até na questão da estrutura da palavra, ligação, religar, quer dizer, religião, religiosidade. Eu sempre fui um menino assim, muito religioso, porém, muito fominha pelo sobrenatural. Qual o seu nome? Ricardo. Muito fominha pelo sobrenatural. Muito. Ainda muito novo, eu fui batizado na Umbanda. Meu pai serviu o Espiritismo há mais de 17 anos. E eu lembro que eu queria estar nas reuniões, né? E eu queria participar. De certa forma, eu ficava olhando aquilo e falava, quando vai chegar a minha vez, irmão? Um negócio desse, pai. Eu queria ter um contato com eu queria. Tá rindo, né? Tem gente aqui está falando assim, meu Deus, é a minha história, né? Eu queria transcender o natural, no sobrenatural. Eu ficava olhando e todas as vezes eu ia tomar uma baforada do velhinho, né? E o velhinho era o meu pai e eu ficava chateado, porque todas as vezes que meu pai ia lá me consultar, ele me perguntava, como é que você vai na escola, menino? Eu falei, isso aí é um negócio ou meu pai mesmo? Né? E eu ficava... E eu falava, quando vai chegar a minha vez? Pai, eu quero botar a roupa. Calma, você precisa participar da iniciação, você precisa se batizar, precisa ter algumas obrigações. E eu não faltava uma sessão, eu queria estar lá no meio. Eu sempre fui muito apaixonado pelo sobrenatural. Eu vim de uma família muito conflitante mesmo. Estava até falando com o pastor Deus, que a pastora parece bastante com a minha mãe, né? Tu era pernambucana? Nordestina? Maranhense. Minha mãe é pernambucana. Então, aleluia. Então, eu sempre tive essa vocação para o sobrenatural. Passado assim um tempo, com 12 anos de idade, nós viemos morar em Anchieta. E minha mãe, ela bebia muito conflito dentro de casa. Eu comecei a ficar muito na rua. E eu comecei a ter experiência com as drogas, com 12 anos de idade. 12 anos de idade eu já usava cocaína. 12 anos de idade. E nesse meio tempo os amigos falaram assim, pô Leão, vamos numa saída ali e tal, onde tem cerveja, churrasco, né? E atrativos, né? Principalmente para os homens, né? Aí eu comecei a frequentar a religião do candomblé. E eu falava que meu pai era um bandista e os amigos, um bandinho é fraco demais, cara, vem com a gente e tal, pá. E eu comecei a iniciar no candomblé. Ali, meu pai falava assim, olha, eu vou te buscar, eu não quero ver você envolvido nisso, e tal. E eu, firme ali no propósito, querendo a minha alma. Eu estava igual aquela mulher samaritana, né? Buscando tirar a água do poço. Todas as vezes eu tirava um pouquinho, mas aquilo nunca saciava a minha sede. Da religião é isso. Você tira, bebe, e depois você tem que correr lá para tirar de novo, porque a religião não é capaz de saciar a sede da tua alma. O homem por si só, na sua criação, na sua essência, né? A gente fala que é o senso comum, todo ser humano, ele já nasce inclinado para o divino, ele já nasce inclinado para Deus, só que acaba ele incorporando a religião que a família segue. Mas na verdade a gente já nasce inclinado para Deus, querendo saber quem é Deus, procurando Deus, até porque o salmista diz que até o desejo de adorar vem de quem? Vem de Deus. Você é dele, você veio dele, a sua origem está em quem, queridos? Em Deus. Por conta disso, a gente gosta de dizer que o céu é o nosso destino, mas na verdade o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem, porque você foi formado nele antes, você foi formado em Deus, e para ele você vai voltar. Por isso o céu é a nossa origem. Só que um dia eu tive um encontro com Jesus. Ele me pegou. Me pegou, mas me pegou bonito. E aí eu fui
para a igreja, e a igreja com uma liturgia bem tranquila, né? Você está percebendo que eu sou meio canelinha de fogo. A liturgia bem tranquila, só que e eu começando a saber mais das coisas do Espírito, eu querendo ser batizado no Espírito Santo, né? E eu buscando essas realidades em Deus, e com muita sede, água sobre o. Então eu estava com muita sede, queridos. Tem uma coisa: aonde houver um sedento, Deus irá se manifestar. Se estiver um aqui com muita sede de Deus, Ele é capaz de vir sobre esta pessoa, e sobre esta pessoa Ele transbordar sobre toda a igreja. Sabe por quê? Deus só precisa de um só para mudar a realidade de toda a igreja. Por isso, como eu falei aqui no começo, o Espírito Santo transforma pessoas, e pessoas cheias do Espírito Santo transformam lugares, transformam ambientes, transformam a sua família. Por isso que Jesus falou: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês se transformarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até, repita comigo, até os confins da terra. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Não haverá limites para uma vida cheia do Espírito Santo. A sua origem é em Jerusalém. Jerusalém será impactada, mas entenda uma coisa: não haverá limites para uma vida cheia do Espírito Santo. Não haverá, né, pastor Deus? Não haverá. Mas o texto ele deixa bem claro: primeiro em Jerusalém, porque o primeiro lugar onde você vai ser testemunha é na tua Jerusalém, na tua família, na tua casa, nas tuas origens, sabe? Primeiro em Jerusalém. Mas, tela uma coisa, eu sempre fui muito sedento, e a sede por Deus é capaz de te levar a lugares que você nunca foi antes dele. Eu comecei a caminhar em Deus. Eu conto isso sempre num outro momento, pastor Deus sabe do que eu estou falando, mas eu quero compartilhar aqui também. Eu ganhei um jovem para Jesus. Foi a primeira vida que eu ganhei para Jesus. Aquele menino, ele estava relutando, era época de carnaval, foi no ano de 97. Eu vim para Jesus em 96, foi em 97. Eu evangelizei esse menino, e foi a primeira palavra que Deus me deu assim direta para alguém. E ele ficou relutando, ele: poxa, é carnaval, Léo, deixa eu primeiro no escondolelê, depois eu vou na tua igreja. Ele falou, ou em outras palavras, ele falou: deixa eu curtir o período de carnaval, quando acabar eu vou à igreja com você. Mas o Espírito Santo convenceu aquele menino, pastor, que foi para a igreja comigo antes mesmo do carnaval. E ali ele também teve um encontro com Jesus. Foi maravilhoso o encontro com Jesus que ele teve. Eu fiquei muito feliz. Passado uma semana, na reunião dos adolescentes, esse mesmo menino, Leandro, nós estávamos numa oração, o líder dos adolescentes chama: vem cá, vamos reunir aqui perto do culto, a nossa salinha era pequenininha, e vamos começar a orar. E ao começar a orar, irmãos, pensa aí comigo, presta sua mente aí: panela, pressão, óleo, milho de pipoca e fogo. O que acontece? História, não é isso? E nós estávamos orando, de repente, quando eu olho para o lado, Ricardo, tinha uma pipoca pulando. Pensa no menino, ele era magrinho, na época eu também era magrinho, sabe, irmão? Oh meu Deus, eu me lembro, eu era magrinho, e o Leandrinho começou a pular, e ele pulando, falando umas línguas estranhas, e eu olhei para aquilo, a gente estava vendo que o Leandro estava sendo batizado com o Espírito Santo, pastor. Mas olha o detalhe: tinha uma semana de casa, uma semana de convertido. Eu olhei eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim: meu Deus, e eu? Eu cheguei primeiro, foi eu que ganhei ele para o Senhor, foi eu que trouxe ele para a igreja.
sedento é assim, né? É como a corça, Salmo 42. Apenas no cheiro das águas. Eu cheguei perto do Leandro e falei: Leandro, tô sentindo, cara, o que aconteceu com você? E ele não sabia falar, nem ele sabia o que estava acontecendo. Eu falei, e depois eu enchi o Leandro de pergunta, pastor. Leandro, como é que é isso, mano? Quem é que fala? Tua boca fala sozinha, desceu alguma coisa com você? O que pensa, eu queria saber, conhecer a experiência. Eu queria saber, irmãos, eu queria, mas experiência com Deus é assim, irmãos, cada um vive a sua, da sua forma. Meu Deus, cada um vê a luz, o outro só ouve o estrondo, cada um tem da sua maneira, da sua intimidade com Deus. E olha, ninguém pode interferir na sua intimidade com Deus. Pode alguém até não acreditar, mas você que teve a sua experiência com Deus, pode o mundo todo pode dizer que isso não é verdade, mas eu sei, como Isaías falou no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor, não foi ninguém que me falou. Porque a experiência é igual milagre, não se explica, se vive. meu Deus, Arachuca manto, perecalabaxúria, lavacantaraia. Espírito Santo tem essa primazia aqui. Recalabaxúria, lavalabaxô. Ei, queridos, você pode abrir a sua boca para glorificar. Você tem liberdade para sentir os movimentos dessas águas. Não espere um comando, não espere a direção. Atos capítulo 10, versículo 44. Enquanto Pedro falava estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviram a palavra. meu Deus, Foi forte demais. Eu fui embora com o Leandro para casa. E o Leandro te pergunta. Ele mal conhecia o filho. Não sabia nada do Espírito. Nada das coisas do Espírito. Ele falou: será que eu falei inglês? Ele falou: a primeira vez que eu ouvi isso, mas não é dele. Eu achava que o pessoal estava falando inglês. Eu nunca tinha. Mas Deus pegou ele. Meu Deus. Água sobre o sedento. Sabe, querido? Eu queria traçar alguns perfis. O perfil do sedento e do terra seca. O sedento é aquele que vive a experiência, mas ele sempre está buscando mais. Ele é insaciável. Ele é insatisfeito, ele quer mais, porque ele sabe que tem mais. Ele não quer só a presença do anjo, tem hora que ele quer a presença do próprio Deus. Ele não quer só ver milagres, ele quer ver a face de Deus. Eu quero traçar o perfil do sedento. O sedento ele é assim, sabe? Fazendo uma pequena pesquisa entre 10 jovens. Em cada 10 jovens, 7 batizados com o Espírito Santo. De cada 7 batizados com o Espírito Santo, entenda uma coisa: 3 continuam a sua jornada no reino com força e com vigor. Mas por que? Cadê os outros 4, pastor Léo Luiz? Perderam a sede de Deus, perderam a vontade. A sede e fome são mecanismos de defesa do corpo humano. Quando você tem sede, quando você tem fome, o corpo está dizendo que está faltando alguma coisa. Você precisa entender que sempre falta alguma coisa na sua vida, e essa coisa só pode ser preenchida pela presença dEle. Pela presença dEle. Coisas não podem preencher isso que falta, o vazio que falta, só Ele pode preencher.
digeriza o sol do Espírito Santo. Agora entenda uma coisa, escute. Se existe um dos caras sedentos, eu poderia falar aqui de Davi no Salmo 42. Ele mesmo diz: como a coça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. No Salmo 63 ele fala: minha alma está como a terra seca, desejando das tuas águas. Davi estava expressando a sua sede por Deus, a sua vontade por conhecê-lo. E se eu fosse falar de outro camarada aqui, eu falaria de Moisés. Moisés fez um pedido que eu costumo dizer que parou Deus na sua ira. Mas foi Deus, um pedido de Moisés, parou Deus na sua ira. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés faz um pedido para Deus. Ele diz: rogo-te. Ele pediu um rogo, clemência. Rogo-te que me mostre a tua face. Moisés parou Deus na sua ira. Só para que você entenda a dinâmica e o contexto do texto. Deus estava irado com o povo. Pensa, Deus estava chateado. Deus fica chateado? Fica. O Espírito Santo se entristece. Mas pensa, Deus estava chateado. Deus estava chateado com o povo. Moisés agora intercede pelo povo e não, mas Senhor, olha, eu faço uma proposta para você, eu extermino todo mundo e começo uma nova geração contigo. Não, Deus, não faça isso. Então tá bom, Moisés, tu vai continuando com o povo aí, eu vou mandar um anjo vai guiando vocês. É o que eu posso fazer. Eu estou chateado, eu estou irado com esse povo que dá trabalho, dá trabalho. Eu estou chateado com esse povo que não acredita, que murmura, que só fica contendendo um com os outros. Eu estou chateado. Mas eu vou enviar um anjo na frente de vocês. Eu posso imaginar a cena. O Moisés para e diz: tá bom, Deus, não quero te fazer um pedido. Me mostra a tua face. Eu quero ver quem realmente você é e como você é. Ai, irmãos, eu fico tentando imaginar, tentando conjecturar, imaginar, pensar, sonhar nesse momento a reação de Deus. No meio da ira, Moisés faz um pedido: eu quero ver a tua face. Eita! Deus parou tudo. Eu fico imaginando o crente Moisés. Está satisfeito? Não, Moisés. Eu te tirei com mão forte do Egito, fiz saraivas de fogo descer dos céus. Diante de ti eu fiz o rio se transformar vermelho como sangue. Na vara que está nas mãos, sobre as tuas mãos fiz transformar em serpentes. Até os mágicos tentaram fazer igual, mas a tua serpente engoliu as deles. Moisés está satisfeito? Não. Eu vi pragas e milagres acontecendo, milagres extraordinários. Você viu os céus de uma forma como ninguém outro. Você viu, Moisés, você viu o mar se dividindo e abrindo. Moisés, você quer ver o quê? Eu quero ver tua face. Sabe por quê, queridos? Tem uma coisa: o milagre, ele edifica a tua fé, mas ele não é capaz de suprir a tua sede pela presença de Deus. Entenda uma coisa: Moisés não queria só ver milagres, ele queria ver o Deus que faz os milagres. Milagre é bom, precisamos ver. Se você hoje, enquanto o nome filho Orlando, se hoje você orasse um deficiente visual, físico visual, um cego, e ele voltasse a enxergar na hora, como você se sentiria? Uau, não é verdade? Tu ia se sentir ativado, encorajado, não é verdade? Qual é o nome dessa rua aqui? Você ia andar pela João Araújo, ou se não pela Brasil, procurando o próximo cego na esquina, porque você ia sair daqui encorajado, porque você orou por um e o milagre aconteceu. A tua fé
a tua fé se elevou a níveis extraordinários. Não é assim que acontece? A partir de então você vai começar agora a orar por tudo quanto é cego na rua. Não é verdade? Porque você vai estar encorajado, porque se aconteceu a primeira vez, é capaz de acontecer de novo, não é isso? Mas Orlando, o tempo vai passar. Aconteceu aquela vez, não aconteceu mais. Passou um mês, você ainda está crendo que o cego pode voltar a enxergar. Você está se consagrando, passou 2 meses, você ainda está crendo que o cego pode voltar a enxergar, está subindo um monte, está fazendo parte da consagração, você está ei meu Deus, buscando Deus, você está tunando, você está fervoroso ali, passou alguns meses, mas nada aconteceu. Passou, de repente, o Rolando está vindo aqui na frente do altar para se ajoelhar e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Está vendo? A minha geração não precisa de milagres, a minha geração precisa da presença de Deus, porque só a presença de Deus é capaz de alimentar e de preencher aquilo que nos falta. Meu Deus. Esse é o sedento. Ele quer mais, ele não se contenta com milagres, ele quer mais. Ele não se contenta em ser só batizado com o Espírito Santo, ele quer mais. Uma vez falaram isso até para o pastor Benihim, presbítero de uma igreja anglicana, falou, e eles conversando e tal, e o presbítero olhou para meu filho: você já é batizado com o Espírito Santo? Ele diz: eu sou. Então você já atingiu o ápice da vida espiritual. E o pastor Ben, na época o jovem Ben, olha para aquele senhor e diz: meu Deus, não, eu sei que existe muito mais. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eu sei que existe muito mais de Deus. Escute, isso é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira, mais água vai brotar aí desse relacionamento. O relacionamento é profundo demais. Quanto mais você mergulha, você vê que o fundo não chega. Quanto mais você se relaciona, mais profundo se torna. Você quer aplaudir ao Senhor? Faça isso. Sede. Alguns pararam no meio do caminho, pararam o seu ministério, porque perderam a fome e sede por Deus. Estão vivendo no automático, estão vivendo com as reservas já se acabando, e Deus está te mostrando um lugar, um sentimento. Olha, tenha sede por mais de mim, tenha fome por mais da minha presença. Quanto mais você me buscar, você vai me achar. Quanto mais você me desejar, eu me manifestarei a ti. Sabe, queridos, ninguém, eu disse, ninguém é capaz de deter alguém que tem sede. Segura aqui, pastor Amigos. Ninguém, quando o indivíduo está com sede, e quando ele sabe que só aquilo é capaz de suprir as suas necessidades e saciar essa vontade, irmãos, ninguém segura ele. Ele tem um foco, ele tem uma direção, ele sabe para onde ele está indo. Ninguém para aí: não, eu estou com sede. Ei, não é por eu estou com sede. Não, eu estou com sede. Ninguém. E ele chega lá, chora, até saciar a sua alma e o seu espírito. Ninguém. Eu não falo isso para te impressionar, mas vai ser desatado algo muito poderoso, especial sobre as nossas vidas aqui nesse momento. Ela baixou e canta, ela baixará. Ei Deus, agora escute uma coisa: o terra seca, pastor da luz. Meu Deus. O Senhor falou do sedento, mas o texto está falando também sobre terra seca. Lembra? Eu falei que a promessa era para ambos, porém proporções diferentes, níveis diferentes. Para o sedento Deus vai dar, agora terra seca. Quem é o terra seca? Terra seca talvez é aquele que até um dia sentiu,
dia ele viveu coisas maravilhosas com Deus. Mas ele não exercitou sua sede, ele parou. E a sua terra secou. Mas glória a Deus pela promessa, que a promessa está dizendo: eu sei, eu conheço cada um e sei quando você precisa de mais. Para terra seca, Deus está falando assim, ó: eu vou derramar torrentes. Aleluia. Por conta da urgência. A terra seca está morrendo, já não esboça mais vida, tudo que se lança ali já não se dá mais, as sementes são sufocadas, ela está morrendo e tudo ao seu redor morrendo também. Por isso Deus, não vai morrer, porque